professor de Educação Física, meu nome é Rodrigo, sou da Umbanda e vim aqui conversar um pouquinho com todo mundo, falar da minha experiência de vida desde pequenininho lá na Vila Albertina, até os dias de hoje, onde o espiritismo, a espiritualidade está relacionado muito com a minha vida. Tá. Bom, primeiro, seja muito bem-vindo, né? Você vai trazer um pouco da sua história e eu tenho certeza que vai valer muito a pena as pessoas assistirem esse episódio para você compartilhar um pouco das suas experiências. E a gente tem aqui um respeito, né, com as pessoas que aqui estão, que eu valorizo muito a questão da nossa raiz, né, da nossa história. Sim. E a nossa história não começou hoje, né? Tem muita gente que esquece um pouco daquilo que passou e do passado. E conta para nós um pouco como é que foi a tua, né? Como que foi a sua infância, se você já vem de uma família umbandista ou se não. Conta um pouco dessa sua história lá na Vila Albertina, Zona Norte, São Paulo, né? Então fala um pouco aí sobre a sua infância e um pouco das coisas que você aprontava. Aprontei pouco, Marcelão, foi bem pouco. Bom, primeiramente avisar a todos que eu estou muito nervoso. Não é minha praia isso daqui, mas eu vou desenrolar o que eu conseguir aqui. É como dar um saque lá, que é o esporte dele, o vôlei. Mais ou menos. Vamos lá. Tudo começa na Vila Albertina. Fui criado uma travessa da Rua 7, para quem mora ali perto da antiga Antônio Loiacone, Dora Lopes. Nasci ali e fui criado em 2 cômodos. Saí do momento difícil. Minha mãe criou eu e minha irmã mais velha, 4 anos mais velha do que eu. E ela criou a gente sozinho, praticamente, porque meu pai veio a falecer quando eu tinha 1 ano de idade. E desde então, ela teve a vida dela, viveu a vida dela, mas nunca quis colocar ninguém dentro de casa. E ela mesma segurou a barra, dando de tudo pra gente dentro das condições que ela tinha. E ali eu fui crescendo, no meio de uma família que foi sempre unida, sempre ajudando minha mãe. A questão da morte do meu pai, para mim ainda é uma dúvida, mas que eu nunca me preocupei com isso. Minha mãe sempre supriu com muita garra, com muito amor. Acho que essa é a palavra de hoje, né? Que isso está relacionado muito à religião para mim, à minha religião. E com muito amor ela conseguiu criar nós dois sem precisar de mais ninguém. Só que a família da minha mãe também sempre foi muito próxima, do meu pai também, porque a gente morava numa casa, nos fundos da casa dos meus avós paternos. Ah, então não perdeu o contato. Não, pelo contrário, a família do meu pai também sempre muito próximo da minha mãe. A família do meu pai sempre foi muito grata à minha mãe, porque minha mãe, no fim de vida dos meus avós, foi ela que cuidou da minha avó, e depois do meu avô. Então, nesse quintal, aonde minha mãe cuidava dos meus avós, trabalhava o dia inteiro, depois voltava para cuidar da gente. Tem até um episódio da minha família onde minha irmã, ela ficava num internato. Ia falar um abrigo aqui, mas é o antigo, né? Mas é um internato onde a escola que minha mãe trabalhava. Minha mãe era inspetora de alunos. E nessa escola, que é uma escola onde tinha uma empresa que tinha essa escola, que mantinha essa escola, e minha irmã ficava lá e eu ficava com a minha avó. Então foi muito nessa correria de levar, de cuidar, de ajudar. Então eu fui crescendo no meio de tudo isso. Então não foi tão fácil assim, né? Mas tudo foi levado de uma forma muito suave, na minha concepção como criança. Mas hoje, como adulto, eu vejo que foi mais uma luta da minha mãe com tudo que ela passou. Mas aí a gente foi desenvolvendo.
E a família, tanto do meu pai como da minha mãe, muito católica. Minhas avós, muito católicas, as duas. Então eu fui criado nesse mundo do catolicismo ali e eu acompanhando tudo isso. Só que ao mesmo tempo, as minhas tias, a minha própria mãe, elas iam no terreiro de Umbanda, iam no centro de Umbanda. Então elas iam na igreja católica, mas também frequentava o terreiro de Umbanda. E isso era muito presente. Tá. Então, assim, como era tudo muito rápido natural. Pra mim, porque era natural. Porque pra mim, essa correria era natural. Você vê minha mãe correndo pra um lado, eu com a minha avó, e depois minha irmã em outro lugar. E tudo isso pra mim era natural. Era uma criança ali que a correria era tranquilo, entre aspas, né? Viver daquela forma. E eu entendia que ir na igreja aos domingos e ir num terreiro de Umbanda era normal também, porque eu vivia as duas situações. E conforme eu fui, né, crescendo, ali com 7, 8 anos, ainda uma criança ainda, foi quando eu comecei, não a entender, mas a sentir. Por quê? Eu escondi muito isso, escondo até hoje de muita gente, mas eu sou um cara muito inseguro. Hoje nem tanto, mas a minha infância e minha adolescência foi muito inseguro, muito medroso. E porque essa correria toda você não tinha uma segurança. E eu nunca relacionei isso à figura paterna. E nunca senti falta disso. Mas ao mesmo tempo é a sua segurança. Para quem tem um pai, meu filho está aqui hoje me acompanhando, eu sinto que eu sou uma segurança para ele, né? Então essa insegurança eu nunca relacionei, mas eu sempre tive esse medo. E era engraçado que eu via vultos, né, quando criança. Então eu sempre tive aquele amigo imaginário que ninguém vê, só você. E eu via vultos pela janela, pela porta, e sempre com muito medo, né? Medo do escuro, por causa desses vultos. E eu nunca soube explicar para ninguém o que era isso, né? Esses vultos, esses medos, mas aquilo acontecia, eu via, eu não consigo explicar para vocês. Eu não sou um teórico, né, da minha religião, nem de outras religiões. Mas eu vivia, eu sentia aquilo. Então eu não sei o que explicar o que era aquilo até hoje, mas eu via quando criança tudo aquilo. E eu sentia muito medo. E foi quando minhas avós tentando puxar para a igreja, para ter aquela segurança, mas frequentava muito pouco. Não gostava quando criança de ir o tempo que você ficava. Mas tem a figura do catolicismo, aquela coisa da procissão pelas ruas ainda, naquela época da Zona Norte, que viveu a Zona Norte. Tinha muito ali na Zona Norte, né? Ali, Jardim Tremembé, Palmas, né? Vila Albertina, toda aquela área ali. E tinha muito, então tem essas figuras. Mazei também, da Mazei, da paróquia do Menino Jesus. Passava em algumas casas, nas travessas. Isso mesmo. Era muito comum. Então, a Nossa Senhora Aparecida, lá da Vila Albertina, e vinha costurando por dentro da comunidade ali. E aí, essas imagens tem. Eu ficava na laje da casa da minha avó, vendo a procissão passar na rua. E aí, quando eu chego nessa idade de 7, 8 anos, eu começo a ter a lembrança dos terreiros de Umbanda. Porque quando eu entrava, o primeiro batuque que eu ouvia e o cheiro sentia e o cheiro da defumação, aquilo para mim era muito marcante, porque na hora que batia o tambor eu já queria levantar, eu já queria estar ali perto, e o cheiro da defumação também era muito gostoso. Eu gostava daquele cheiro, eu gostava de sentir aquela energia. E com o tempo eu fui começando a ver aquilo. Com 8 anos, aí começa a ficar marcante mesmo a minha história com a espiritualidade. Mas é ainda muito novo, né? Sim. Com 8 anos. É novo ainda. Porque assim,
Isso é uma imagem minha, na minha cabeça. Não sei se de fato aconteceu e como aconteceu. Porque eu sou uma criança, tudo é maior, né? Ali na Irmãs Pila, na rua Irmãs Pila, perto do Clube dos Alemães. Da Você Rua conhece, Aragão, né, Marcelo? ali, né? Você conhece ali, Zé Fagundes. Isso, ali mesmo. Ali tinha um centro de Umbanda. E minhas tias frequentavam junto com a minha mãe. E eu fui, quando eu entro no Congá, aconteceu um episódio com a guia que estava me dando passe. E aquilo ficou muito marcante para mim. Porque eu não lembro ao certo, mas eu vejo as imagens das pessoas. Ela caiu, as pessoas vindo, tentando acudir ela, me colocou um pouquinho de lado ali, chamou minha mãe, tal, e tudo aquilo me assustou. A partir dali eu começo a ter medo do centro de Umbanda. Eu começo a ter mais medo dos vultos que eu via. Eu começo a ser avesso àquela situação. Aí eu começo a me distanciar. Mas eu começo a me distanciar pelo fato de ser muito criança. Minha mãe, não, né, não vou levar, tal. E eu também não tenho vontade de ir na igreja aos domingos também, naquela época. Então ali eu saio um pouco da religião, mas eu continuo inseguro e continuo vendo vultos. No começo da minha adolescência, minha mãe me leva no outro terreiro também, na Irmãs Pila, só que mais pra cima um pouquinho, tinha mudado, era o mesmo centro, só que tinha mudado. Só que sempre relutando. Eu vou, mas não entro. Você tinha medo? Não, medo. Medo? Medo. Medo por tudo aquilo que aconteceu quando eu tinha 8 anos de idade. Tá. Porque tudo ficou muito assustador, assim, pra mim. Então, não, eu vou com a senhora, mas não vou entrar. Quando começava a defumação, que era uma coisa que eu gostava, eu já começava a me retrair. Já começava a me esconder dentro da insegurança que eu fui crescendo na minha infância e na minha adolescência. Aí fiquei meio, né, mas frequentei com ela, tudo, mas assim, eu ia por acompanhar minha mãe. Não, você precisa, aquela coisa. Entrava já suando, já nervoso e tal, aquela coisa. Mas ia.